Olá, vamos conversar um pouquinho sobre elaboração de vídeos educacionais de forma um tanto quanto independente, ou seja, sem depender de uma equipe, fazendo produção e nos auxiliando totalmente nesse processo. Então, inicialmente, vamos começar com a seguinte ideia. Quando a gente pensa em gravar, você pensa logo em gravar num grande estúdio com uma meia dúzia ou até mesmo dezenas de pessoas ao seu lado, fazendo o controle dessa gravação, igualzinho a gente vê na televisão, em cinema, alguma coisa assim. Nem sempre isso é necessário e, na verdade, nem sempre isso é produtivo. Essa situação ela é interessante quando você vai fazer um vídeo educacional como sendo o único conteúdo da disciplina. Nos outros casos, a gente pode simplificar e é isso que a gente vai tentar motivá-los a fazer a partir desse vídeo. Então, esqueça um pouco desse modelo e pense numa coisa mais que normalmente a gente chama em outras áreas de bricolagem, né? De faça você mesmo, de com uma quantidade menor de recursos, mas com alguns pequenos cuidados a gente consegue gerar um vídeo de ótima qualidade. Então, pensando no estúdio. O problema com o nosso estúdio, ele não é aquele estúdio típico de TV. Ele pode ser uma sala de aula, a tua casa, no meu caso, o meu local de trabalho, ou o teu escritório em casa, ou mesmo um laboratório onde você faça um experimento. Então, na verdade, isso é muito diverso. Tá? Qual o grande problema que a gente tem? Como você não está num estúdio propriamente dito, a gente tem problema de iluminação, ruído e interferência de forma geral. Vocês podem ver, eu até não atuei tanto para tentar minimizar, o vídeo pequenininho que eu apareço, ele tem um certo problema de iluminação. Eu nem corri muito atrás de tentar colocar uma outra lâmpada de apoio, nada disso, para deixar para vocês perceberem que, mesmo não tendo uma ótima qualidade de iluminação, é o suficiente para você reconhecer que tem alguma pessoa aí e se encontrar comigo na rua, você saber quem é, né? Ou seja, dá para identificar. Então, o que acontece em termos de equipamentos? A gente pode trabalhar com microfones profissionais, né? Microfones que têm o foco profissional, microfone extremamente simples. Então, a gente tem um microfone aqui, mesmo barato, um microfone profissional, que é esse que eu estou usando aqui, mas observe, esse microfone ele é um microfone barato, em torno de R$200, não é um microfone de R$1.500, R$2.000 que você vai comprar. A gente tem aqueles microfones simples, né, que é R$20, R$30 que se coloca. A gente tem os microfones do tipo headset, né, que o pessoal costuma apelidar de Galvão Bueno, né, que fica com a ideia de estar o retorno lá no ouvido. E você tem os microfones que são embutidos, por exemplo, nos notebooks. Então você tem vários tipos de microfone que dá para a gente capturar de alguma forma esse nosso áudio. Qual a diferença desses microfones? É a forma com que eles capturam. Você tem esses microfones mais simples, que eles são microfones abertos. Eles pegam o som em toda direção, então eles vão pegar muito mais facilmente o ruído. Os microfones mais profissionais, eles são direcionais. O que quer dizer? Se você falar perto dele, simplesmente a tua voz sai e o ruído lateral que possa surgir, ele é minimizado ou até mesmo elaborado. Some de vez, né? Ele corta todo esse ruído. Então você tem uma forma de focar o áudio, a captura do áudio, enquanto os outros eles captam todo o som ambiente. Então essa é a vantagem de você ter um microfone um pouquinho mais elaborado. Mas se você estiver num local onde o barulho ele é controlado, né? Você vai ter pouco barulho, não tem problema você gravar nesses microfones mais simples. Em termos de vídeo, né, você pode capturar isso mesmo com câmeras domésticas, né, dá para capturar isso daí, dá para capturar isso de celular, dá para capturar isso das webcams que são embutidas nos notebooks, de webcams que você conecta no computador, que é o caso dessa webcam que eu estou usando aqui, uma webcam de baixa capacidade. Ela não consegue resolver tanto problema de iluminação, mas é suficiente para capturar um vídeo caso você queira fazer aparecer no vídeo, né? Caso não seja captura de tela, mas sim das pessoas. Então a ideia, quando você pensa em gravar esse teu próprio vídeo, ou mesmo orientar um grupo de alunos para gravar esse vídeo, sem a ação, né, sem a atuação de uma equipe profissional, a gente tem que evitar algumas coisas. Primeiro,
esse vídeo ele não é de altíssima qualidade, seja por captura de imagem, seja por ruído, captura de áudio, assim por diante. Então, gerar isso como teu produto de venda do teu curso, ele é perigoso porque essa qualidade passa a ser um fator fundamental, porque ele é um material único. Quando a gente usa como material complementar, para explicar alguma coisa, para mostrar uma prática, isso essa é quase uma permissão poética para você gravar um vídeo de menor qualidade, mas que vai atingir os seus objetivos. Observar caso o local onde você trabalha tem algum padrão para esse tipo de conteúdo. Então evitar sair fora desse padrão, seja por causa da abertura, do fechamento, do vídeo, observar se a instituição que você trabalha tem esses padrões, porque senão você gera alguma coisa muito fora do que ele está fazendo, então isso é ruim. Então tomar cuidado com isso, nesse caso, se for tentar obter esses padrões de legenda, de início, de fim que você utiliza. Ao dividir o conteúdo em capítulos também, ou seja, dividir em partes, a gente acaba trabalhando com a ideia de um objeto de aprendizagem, ou seja, um vídeo que possa ser reutilizado em outros casos. Eu faço bastante uso disso. Eu gravo o vídeo de algo pequeno, quando eu estou lá numa outra disciplina que por acaso cita aquilo, eu ponho aquele outro vídeo como conteúdo complementar. Então, quanto menor o conteúdo, o vídeo vai ser mais curto, os alunos vão gostar mais e maior a chance de você utilizar esse conteúdo em outros cenários. Utilizar isso em outras escolas, quando você estiver dando um outro curso, alguma coisa assim. Então essa ideia é bem interessante para nós. Mas na prática, dentre as situações que podem ser mais adequadas para a gente gravar essa própria videoaula de forma autônoma, ou no máximo com a ajuda de algum colega, alguma coisa assim, ou seja, mais no estilo de bricolagem, os grandes focos estão exemplificar a resolução do exercício ou experimento. Quer mostrar alguma coisa? Captura isso daí. Apresentar aplicações reais, ou seja, você está com o celular gravando na rua, alguma situação, um terreno, no caso, ou uma obra da prefeitura, ou uma intervenção que existe numa praça, em algum prédio público, isso é bem legal. Comentar sobre notícias atuais e que podem ter relação imediata com o conteúdo. Lembra aquilo que eu expliquei em sala? Olha aqui um exemplo que está acontecendo lá. Então, isso é bem legal de fazer. E conforme o andamento da turma, ou seja, tentar sanar dúvidas. O pessoal está com dificuldade de resolver determinado exercício. Pega um estilo, sei lá, Khan Academy e resolve um exercício para eles. Quando você está num ambiente virtual de aprendizagem, muita gente está tendo dúvida, ou mandando mensagens, ou no fórum de alguma coisa. Grave um vídeo exemplificando. Algum conteúdo que é importante da disciplina, mas que você está percebendo que os alunos não estão prestando muita atenção, faz um vídeo reforçando. Então essas ações são bem legais e bem interessantes para nós. Quando a gente pensa na produção, eu dividi basicamente aqui em 5 etapas para simplificar o nosso processo. Eu lembro que é um processo não profissional, mas primeira coisa que a gente tem que fazer, pensar no tema que você vai expor a videoaula, ou seja, esse vídeo educacional. Qual a motivação para você? Que objetivo você tem a ser alcançado? O tipo de abordagem pedagógica que você pretende utilizar, ou seja, eu vou exemplificar uma coisa passo a passo, eu vou reforçar uma teoria, o que eu quero fazer ali. Por quê? Porque um tema bem delimitado tanto vai atingir o objetivo dela, como vai permitir que a gente use esse vídeo em outras situações. Um amigo teu possa usar, ou você mesmo usar em outras situações. Pensar no tempo e disponibilidade. Ou seja, tenha bem estabelecido o tempo e disponibilidade que você tem para produzir essa videoaula. Por quê? Não adianta você pensar numa coisa linda, maravilhosa, monstruosa, se você não tem muito tempo. Você precisa encaixar o teu projeto com o tempo que você tem disponível e os recursos tecnológicos para fazer aquilo acontecer. Certo? Então você tem que adequar. O que eu tenho à disposição? Eu tenho um notebook, eu tenho um celular. Quanto tempo eu vou ter? Só vou ter amanhã à noite. Então não adianta você querer fazer um passeio na cidade filmando alguma coisa. Então você tem que restringir esse teu tema ao teu cenário atual para que você consiga produzir isso. Porque quanto mais você quer fazer o perfeito, é a história o ótimo é inimigo do bom. Você, na verdade, você tem que focar o bom, o que resolve o teu problema. O ótimo, se não der para fazer, não precisa ignorar o bom, faça o bom. Não pense no cenário ideal, pense no que você pode fazer. Antes da tua gravação, o que é legal você considerar?
O que eu vou falar, qual o material didático necessário, seja para um experimento que eu vou gravar, seja para uns slides, como no meu caso aqui. Escolher recursos tecnológicos. Eu resolvi fazer a captura da tela, inserindo a webcam para o vídeo e o microfone. Então, delimitar isso daí. Se for um experimento, organizar as coisas numa mesa, organizar esse cenário. Se for uma locação que você vai fazer gravando em algum local, ver se você pode ir no local, se é um horário do dia que tem iluminação e tudo mais. Elabore um pequeno roteiro para a videoaula, né, que poderá ser concebido com base numa adaptação de um roteiro de TV, de algum outro roteiro, que eu vou até rapidamente falar aqui para vocês. Mas um roteiro basicamente é o que eu quero falar, o que basicamente eu tenho que falar nisso, né, quais são as palavras-chave ou as frases que eu vou simplesmente ler. No meu caso aqui eu não estou lendo, mas você pode simplesmente colocar frases que você vai ler, vai fazer uma leitura. Eu não gosto de fazer isso porque eu acabo me perdendo nessa leitura. Como professor, eu gosto de falar. Então, ficar lendo alguma coisa, eu sinto dificuldade. Ou os colegas meus acham muito mais fácil fazer a leitura. Então, vê como você vai organizar para passar aquele conteúdo. Qual o problema que você tem quando você não tem esse roteiro? O professor tem o costume de não se prender temporalmente naquele conteúdo. O que acontece? Você volta na aula anterior, você vai para o conteúdo futuro, você dá um exemplo. Essa mania que a gente tem de professor, você não pode trazer para o vídeo. O vídeo ele tem que ter começo, meio e fim, então tem que ter cuidado com isso daí. E definir muito bem o local de gravação. Aí esse roteiro, o que a gente pode fazer aí nesse roteiro nosso, né? Você tem um roteiro do tipo de cinema, do tipo de telejornalismo, que são os roteiros profissionais, e você tem exemplos de videoaula que nós colocamos aí. Depois vocês olhem isso daí com mais calma para ver. Mas basicamente é o seguinte, você tem os ganchos de virada, né, de uma informação para outra, para prender o nosso usuário, né, no nosso caso, o nosso aluno. Então observe que classicamente você tem início, algum ponto de virada, o meio, um outro ponto de virada e uma finalização. Se você olhar nesse roteiro de cinema, você vai ver que a maioria dos filmes que você assiste é assim, né, que é a história da ordem crescente. Ele tem uma apresentação, uma exposição do problema, uma expectativa, né, de antecipação do problema, aí tem um conflito, aí você tem um confronto, onde tudo acontece, você tem uma crise e depois a resolução com o herói vencendo sempre, salvando a mocinha. Então você tem um roteiro que na maioria dos filmes é seguido. No jornal a mesma coisa. E no vídeo a gente pode adaptar um pouco essa ideia. Abrir com o desafio do que a gente vai falar, depois fazer a introdução do conteúdo e depois fechar com uma revisão, com um exemplo, com alguma coisa assim. Então observa que tem como você adaptar a forma com que você apresenta o seu conteúdo para ficar, de certa forma, digamos assim, chamativo, né, para os alunos. Durante a gravação, né, ou seja, o que a gente tem que ver? Um local tranquilo, evitar interferências externas, celular, telefone e outros sinais que a gente tenha. Se tiver no local de trabalho, faz igual eu, tranca a porta e coloca lá, estou gravando videoaula, por favor não atrapalhar. Cuidado com a roupa quando você está num cenário, por exemplo, um fundo branco, não colocar uma roupa branca para você meio sumir no cenário, evitar isso daí. E nem colocar uma roupa tão florida que as pessoas vão olhar só para você e não vão prestar atenção no que você está falando. Alguns segredinhos, evitar contextualizar. Né? Se eu fico falando, esta aula é exatamente para este curso, você pede o reuso desse conteúdo. No meu caso, eu estou gravando um vídeo que é para o curso de vocês. Eu posso usar como material complementar de outras coisas, mas o meu foco é no curso de vocês. Se você está gravando uma coisa, você vai evitar falar coisas que tem a ver com aquela escola. Oi, alunos da turma B do 7º ano da escola X. Aí você meio atrelou o vídeo à escola. Tente não fazer isso, né? Converse com os alunos, independente dele ser daquela turma ou daquela escola, para que você possa utilizar aquilo ali. Evitar a temporariedade da coisa, né? Ou seja, você não vai falar de Natal, não vai falar de Páscoa, evitar bom dia, boa noite, porque o cara não vai assistir o vídeo no horário que você está querendo. E um segredo que você pode ter é insira pontos de silêncio. O que quer dizer? Você está falando alguma coisa? Fique quieto um pouco. Com isso, se você errar a parte do vídeo, você pode continuar gravando e depois numa edição apagar aquela parte. Se você fala sem parar, você elimina pontos de corte. Se você, por exemplo, a cada slide que terminar, você respirar,
contar até 3 internamente. É o suficiente para que, se você errar no próximo slide, você regrava ele e simplesmente faz na edição o corte. Isso é bem interessante para nós e vale a pena ser utilizado. Preste atenção nesses silêncios, que 1, 2 segundos de silêncio não atrapalha quem está assistindo o vídeo e é o suficiente para você fazer uma edição razoável, caso você erre. Tá? Então isso é bem útil na hora de você errou, gaguejou, não se sentiu confortável, grava novamente e faz o corte disso daí sem problemas. Após a gravação, fazer a edição e disponibilizar isso daí em algum canal. Né? Isso daí a gente vai trocar ideia nos fóruns, tudo, como fazer isso daí de forma mais eficiente. E pensando em edição, né, você pode pensar em elementos iniciais, inserir título, logo, alguma coisa assim. Você vai ver que alguns vídeos nossos têm, outros não têm de forma proposital, tá? Mas alguns vão ter, outros não vão ter. Créditos, se você tiver agradecimento a alguém que te ajudou com a câmera, ajudou com algum elemento. Se você quiser, pode colocar referência bibliográfica, agradecimentos gerais, de forma geral. Legenda, para identificar pessoas ou locais. Você está num laboratório, alguma coisa que você quer fazer uma identificação, você pode fazer. E nessa edição fazer esses cortes, por exemplo, quando você reuniu, quando você quer juntar 2 vídeos e colocar esses efeitos básicos. Né? Se você procurar no YouTube, por exemplo, você vai ter um monte de vídeo ensinando a mexer em todas essas ferramentas que eu coloquei aí e mais um monte de ferramentas. Ou seja, é bem facinho aprender. Vocês vão ver que não é complicado fazer isso. Comece, por exemplo, pelo Movie Maker, que é uma ferramenta bem simplesinha e bem legal. E espero que vocês aproveitem o conteúdo e que a gente discuta isso bastante durante o curso.